Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com todos vocês, onde nós podemos aqui passar esse tempo para nós estudarmos um pouco da palavra de Deus. E vamos daqui, meus irmãos, dar continuidade em nosso estudo aqui no livro de Gênesis. Então, o último capítulo que nós estudamos em Gênesis foi o capítulo 34. E nós vimos, meus irmãos, que aquele capítulo foi um capítulo triste na vida de Jacó. Olha só, e quando você lê o capítulo 34, você vai perceber que nesse capítulo não faz menção de Deus, mas foi um capítulo triste na vida de Jacó, porque ele desobedeceu a Deus. Ao invés de ir para Betel, ele escolheu ficar em Siquém, desobedecendo ali a Deus. E nós vimos que isso trouxe bastante consequências ruins para a vida de Jacó e para a vida da sua família. Nós vimos, por exemplo, que Diná foi abusada sexualmente. Vimos também ali a vida de Simeão e Levi, que eles promoveram uma matança. Tudo isso aconteceu por causa da desobediência de Jacó. Em desobedecer a Deus, não indo para Betel, mas ficando em Siquém. Um capítulo triste da vida de Jacó, da sua família, um capítulo que não é citado o nome de Deus. Meus irmãos, mas para iniciarmos o nosso estudo aqui no capítulo 35, gostaria de chamar os irmãos para orar neste momento. E vamos estar orando, e eu queria apresentar um pedido onde o nosso irmão Raimundo Rocha, aí no chat ele fez o pedido ali, pedindo oração pela sua vida. Ele não fez nenhum pedido assim específico, né, falando o que é, mas a gente vai orar aqui pela vida dele, da nosso irmão aqui, Raimundo Rocha. E é importante, meus irmãos, a gente sempre estarmos orando um pelos outros, como também a nossa irmã Elza Isabel, ela ressaltou aí também no chat, dizendo, né, que sempre estamos juntos em oração. Então, talvez alguém possa querer fazer algum pedido de oração aí no chat, fique livre para fazer. E fique sabendo também que todos os irmãos aí que estão acompanhando, eles estão em oração por você. Então, neste momento, vamos orar para a gente começar aqui o nosso estudo. Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus e por esse tempo que o Senhor tem nos dado, onde nós podemos estudar um pouco da sua palavra. Que o Senhor esteja iluminando nossas mentes, iluminando nossos corações e que o Senhor esteja aplicando a sua palavra em nossas vidas. Rogamos a Ti que o Senhor esteja também abençoando a vida do nosso irmão Raimundo Rocha. O Senhor conhece suas necessidades, o que ele está passando, que o Senhor esteja na direção de sua vida, que ele sempre venha usufruir do crescimento espiritual, do consolo vindo da parte do Senhor. Abençoe ele, Raimundo Rocha, e abençoe também toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui, e nós hoje vamos adentrarmos aqui no capítulo 35 de Gênesis. E este capítulo é o capítulo da restauração. O capítulo 34 foi o capítulo triste da vida de Jacó, mas o capítulo 35 foi o capítulo onde ele teve o seu crescimento espiritual. Foi a restauração, onde ele saiu da posição de desobediência e foi para a posição de obediência ao nosso Deus. E o que nós veremos aqui nesse capítulo, quando você ler essa narrativa aí na sua casa, você verá que Deus ele convoca Jacó para ir para Betel. Sai de Siquém, terra de desobediência, e vai para Betel. Deus aqui está convocando a Jacó. Jacó também ele ordena a sua família que lance fora todos os tipos de ídolos que eles possuíssem. E foi isso realmente o que eles fizeram. Lançaram fora todos os ídolos que eles conseguiram durante a sua jornada, quando eles estavam em Padã Arã, quando eles estavam em Siquém também, eles lançaram fora, porque agora eles estavam caminhando para Betel. E em Betel, Deus abençoa Jacó, reafirmando o seu nome, chamando ele de Israel. Nós podemos lembrar que em Peniel, Deus já tinha mudado o nome de Jacó. Jacó significa enganador, mentiroso, mas agora Deus está reafirmando o seu novo nome, o nome de Israel. Israel, ele levanta também um altar para Deus quando ele chega em Betel. Só que também nesse capítulo nós vemos aqui 3 mortes sendo apresentadas. A primeira morte que é apresentada é a morte de Débora, que é ama de Rebeca. Então aqui é mencionada a sua morte. Ama é aquela pessoa que ajudou na criação. Então é uma serva de Rebeca que ajudou na criação dos filhos de Rebeca. Ajudou na criação de Jacó e na criação de Esaú. E aqui nesse capítulo nós vemos a menção de sua morte.
não apenas Débora morre aqui, mas nós também vemos a morte de Raquel. É mencionado também nesse capítulo, e o nascimento de Benjamim. E por fim, o capítulo termina mostrando a morte de Isaac. Então, essa é a narrativa que nós encontramos aqui no capítulo 35. E a primeira coisa, meus irmãos, que nós vamos ver aqui nesse capítulo, um capítulo de restauração, é o chamado de Deus para a restauração. Lembre bem, Jacó estava em Siquém, fora da vontade de Deus. E Deus agora aparece para ele e chama ele para ir para um local de obediência. Olha só o que diz o capítulo 35, o versículo 1. Diz assim para a gente. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Olha só o chamado de Deus para a restauração. Primeiro Deus fala para Jacó, levanta-te, porque o local que ele estava era um local prostrado. Meu irmão, Siquém, ele representa o mundo. A pessoa, o crente que se desviou de Deus, está prostrado nesse mundo, inativo, sem frutos para Deus, não dando frutos para Deus. Mas Deus, ele convoca a Jacó, levanta-te. Depois o que Deus fala para Jacó? Sobe. É o ato dele subir, não apenas geograficamente, mas aqui pensando na sua vida espiritual. Ele estava espiritualmente prostrado e agora ele tinha que se levantar e subir rumo a Betel, que era o local onde ele teve o primeiro encontro com Deus, era para ali que ele tinha que ir. Olha só, levantar, subir e depois o que Deus fala para ele? E habita ali, habita em Betel, permanece ali, permanece obediente a mim. Olha só, isso é o que Deus está falando aqui para Jacó. Tirando, meus irmãos, aqui uma aplicação, meu amigo que está me ouvindo agora, será que eu não esteja aqui agora, nesse momento, falando com alguém que está fora da vontade de Deus? Será que você que cresceu no Evangelho, cresceu numa igreja local e agora até creu em Jesus Cristo, mas agora se desviou do caminho de Deus, está prostrado nesse mundo? Olha só o que Deus está falando para Jacó, é a mesma mensagem que ele está falando para você. Levanta-te, sai de Siquém, você que está prostrado nesse mundo, e suba de novo para a presença de Deus e habita ali. Olha só o que Deus diz para nós em 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 14 a 17. É uma convocação para você permanecer, habitar onde é da vontade de Deus. Diz assim esse texto, tu, porém, permanece, olha só, tu, porém, habita nesse local. Que local que ele está falando? Naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Meu irmão, Deus está te chamando, Ele quer te restaurar a sua vida, Ele está te convocando para você subir para Betel. Você que está prostrado em Siquém, afastado do caminho de Deus, ele está falando para você, levanta-te, sobe de novo a Betel e permanece ali. Volte para Betel, volte para a sua igreja local, volte para a Bíblia, você que abandonou a leitura da Bíblia, volte para uma vida com Deus. Então saia de Siquém e volte para Betel. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender aqui nessa narrativa do capítulo 35. Mas, meus irmãos, vamos ver. Essa história de restauração da vida de Jacó, existe um preço para a restauração. O preço teve que ser pago. E nós vamos ver aqui o preço que Jacó e sua família pagaram por eles estarem desviados de Deus e agora estão retornando. Olha só o que diz o versículo 2. Diz assim, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Olha só o mandato de Jacó, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. 3 coisas eles tinham que fazer aqui, lançar fora os deuses estranhos, purificar a sua vida e até mudar a roupa que eles estavam vestindo.
Olha só, meus irmãos, o que nós podemos aprender aqui? Primeiro, Jacó convoca a sua família a lançar fora tudo aquilo na vida deles que não agrada a Deus. O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? Foi isso que Jacó estava falando para sua família. Tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na vida de vocês, lancem fora daí. Vocês também podem lembrar que Raquel, esposa de Jacó, quando ela saiu de Padan-Aram, ela roubou um ídolo do seu pai, porque o seu pai, Labão, um homem incrédulo, um homem que adorava outros deuses, mas ela roubou e pegou para si, caminhando até a terra de Canaã. Neste momento, Jacó ele convoca a sua família, olha, lance fora todos os deuses estranhos. Ali em Siquém também, eles ficaram 10 anos habitando em Siquém. Muito provavelmente eles conseguiram outros deuses ali, mas Jacó está convocando a família, olha, lance fora esses deuses estranhos. Tudo aquilo que tem tomado o lugar de Deus na sua vida, no seu coração, lance fora. Não apenas isso, mas ele convoca também para purificação. Meus irmãos, como nós podemos purificar a nossa vida? Como que Jacó estava convocando a sua família para purificar as suas vidas? Olha só o que diz Salmos, capítulo 119, o versículo 9. Olha só como nós podemos manter puro o nosso caminho. Diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a sua palavra. Meus irmãos, o chamado para a purificação é o chamado para o contato com a palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus, depositar a fé na palavra de Deus e a obediência à palavra de Deus. Esse é o chamado para a purificação. Valorizar a palavra de Deus em nossas vidas e em nossos corações. Lançar fora os deuses estranhos, purificar as nossas vidas, mas também tem uma última coisa que Jacó lhe convoca a sua família. Mude as suas vestes. Sabe o que Jacó estava dizendo aqui também? Trazendo uma aplicação para as nossas vidas, eles tinham que mudar as suas vestes, porque eles estavam indo agora para Betel, o local que era a casa de Deus. Meus irmãos, e aqui nós podemos tirar uma lição, que é mudar o nosso estilo de vida. O estilo de vida antigo, essas vestes sujas, essas vestes antigas, nós devemos tirar esse estilo de vida e seguir um novo estilo de vida. Tire de você as roupas velhas, suas amizades que te levam para mau caminho, lugares que não agradam a Deus, costumes que você pratica que também não agradam a Deus, vícios que você tem praticado também não agrada a Deus. Tudo isso aí, uma roupagem velha, arranque isso de você e vistas as roupas novas. Olha só, tenha boas amizades que agradam a Deus, frequente lugares que agradam a Deus também, tenha costumes que agradam a Deus e não tenha nenhum tipo de vício. O único vício que você deve ter na sua vida é o vício da leitura da palavra de Deus. Nisso você deve se apegar à palavra de Deus. Lance fora, purifique a sua vida e mude as suas vestes. Por fim, meus irmãos, nós vemos que eles enterraram todos aqueles ídolos que essa família tinha antes deles chegarem a Betel. Olha só o que diz o versículo 3 e o versículo 4. Diz assim para a gente: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Meus irmãos, Jacó ele ficou 10 anos em Siquém. Nesse tempo, ele e sua família guardaram muitos ídolos e ali. E nós vemos que neste momento eles estavam jogando fora, enterrando esses ídolos. Só que uma coisa Jacó não estava enterrando. Ele tinha outros ídolos em seu coração que ele não tirou do seu coração. Mas Deus, nós vamos ver que Deus ele sabia quais eram esses ídolos que estavam no coração de Jacó e Deus vai começar a enterrar estes ídolos que estavam no coração de Jacó. Jacó enterrou aquelas imagens de escultura, mas existiam outros ídolos no seu coração. E quem foi o responsável por enterrar esses outros ídolos, tirar esses ídolos do coração de Jacó e enterrar, foi a pessoa de Deus. Meus irmãos, o primeiro Deus ou o ídolo que Jacó tinha no seu coração, nós vamos ver que foi a sua ama, Débora, aquela que ajudou a criar ele. Ele cresceu ali nos passos de Débora também.
Olha só o que diz o versículo 8. Diz assim, e Débora, ela era ama de Rebeca. Diz assim o versículo 8. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacute. Provavelmente, Jacó, aqui, ele tinha colocado Débora no seu coração, em primeiro local do seu coração. A palavra de Deus, ela não menciona a morte de Rebeca. Neste contexto aqui, provavelmente Rebeca já tinha falecido. E o que Jacó fez? Colocou Débora como se fosse a sua mãe, acolheu ela como se fosse a sua mãe. Só que ele estava colocando ela como primeira pessoa no seu coração, no lugar que pertence a Deus. E o que aconteceu? Ele teve que pagar o preço da restauração. Deus arrancou esse ídolo do seu coração. E aqui nós vemos Deus enterrando Rebeca. Não apenas Rebeca, nós vamos ver um outro ídolo que Jacó tinha no seu coração, sua esposa Raquel, aquela esposa predileta que ele tinha. Olha só o que diz o versículo 19, diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Mais um ídolo que Jacó tinha no seu coração, ele não tinha notado, ainda que estava no seu coração, e ele não tinha tirado do seu coração. Ele estava aqui pagando o preço da restauração. Tantos ídolos ele colocou no seu coração, mas ele não tinha enterrado todos. Agora Deus aos poucos está tirando esses ídolos da vida de Jacó. Primeiro Débora, depois Raquel e por fim seu pai Isaac. Nós vamos ver também aqui a sua morte sendo mencionada, e Jacó tinha colocado Isaac como um ídolo no seu coração. Olha só o que diz os versículos 28 e 29. Diz assim para a gente: foram os dias de Isaac 180 anos. Velho e farto de dias, expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Meus irmãos, aqui está o preço da restauração. Isso aqui foi o que a restauração custou para a vida de Jacó, porque ele tinha se afastado de Deus, vivido ali 10 anos em Siquém, longe da vontade de Deus, mas agora Deus convoca ele para uma restauração. E ele não tinha tirado todos os deuses da sua vida. Ele tinha enterrado ali em Siquém as imagens de esculturas, mas ele tinha pessoas que ele tinha colocado como ídolos no seu coração. Rebeca, Raquel e Isaac. Esses três Deus tirou da vida deles e os enterrou. Agora, neste momento, Jacó estava com seu coração desprendido para se encontrar com Deus e ali sempre adorar a Deus. Olha só, meus irmãos, os ídolos que estavam escondidos no coração de Jacó, nós vemos aqui neste texto. E sua ida para Betel foi bem dolorosa. Ele teve que se desprender de todos esses ídolos aqui. Fazendo uma aplicação para nossas vidas, meus irmãos. Às vezes a nossa restauração ela pode ser dolorosa, pois devemos perder tudo aquilo que temos como ídolos em nosso coração. Você que talvez esteja afastado de Deus, para retornar até Deus, você precisa perder alguns ídolos que você tem na sua vida. Por exemplo, amizades, aquelas amizades que você tem agarrado, aquelas amizades que têm te levado para um mau caminho, que não têm te permitido a retornar para Betel, mas têm te prendido em Siquém. Essas amizades você precisa perder na sua vida. Má influência da família também. Muitos dos seus familiares não vão te apoiar o seu retorno para a casa de Deus, não vão apoiar o seu retorno para a presença de Deus, e você precisa perder essa influência até dos seus familiares também. Ídolos que você precisa se desgarrar, ídolos que você precisa perder durante a sua vida. Esse é o preço da restauração, esse é o preço para você se aproximar mais de Deus. Às vezes você precisará se afastar de pessoas para você se aproximar mais de Deus. Foi isso que aconteceu com a vida de Jacó. Ele precisou se afastar de algumas pessoas, porque essas pessoas estavam sendo um ídolo no seu coração. E aí sim, ele estava desprendido para se encontrar com Deus ali em Betel. Então, essa é a segunda lição que nós vemos aqui nessa narrativa, o preço da restauração. E vamos ver também, meus irmãos, aqui os dois altares que Jacó ele fez. Meus irmãos, nem todo altar, perceba bem, nós vamos ver a lição aqui dos dois altares. E nem todo altar que você faz na sua vida é da vontade de Deus. Nem toda ação religiosa que você pratica na sua vida
ou o que você faz é da vontade de Deus. Então, grave bem na sua mente isso. Nem todo altar que você está fazendo, nem toda ação religiosa que você pratica, ela é da vontade de Deus. Olha só para a nação de Israel, que eles faziam altares para pecar. Olha só, abre a sua Bíblia aí em Oséias, capítulo 8. Olha só o que diz o versículo 11. Eu estarei lendo aqui na versão NVT. Oséias, capítulo 8, versículo 11, diz assim para a gente. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas estes mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Olha só o que a nação de Israel estavam fazendo. Perceba que nem todo altar que você levanta na sua vida, nem toda ação religiosa que você pratica, ela é da vontade de Deus. A nação de Israel estava praticando altares, levantando altares, e esses altares serviam para cometer pecado. Olha só, esses altares não estavam agradando a Deus. Meus irmãos, nós vamos ver que nós podemos levantar altares para justificar a nossa más escolhas, nas nossas más ações. Nós podemos tirar exemplos aqui que nós podemos ver na nossa vida. Aquele jovem que ele escolhe namorar uma pessoa que é do mundo. Ele tenta justificar isso dizendo, eu vou evangelizar essa pessoa. Note que ele está fazendo uma boa ação religiosa, note que ele está levantando um altar para justificar os seus erros. Eu quero namorar aquela pessoa, mas o meu intuito é evangelizar. Meus irmãos, nós podemos dizer que namoro não é método evangelístico. Nós podemos aprender isso aqui na palavra de Deus. Outra coisa também, o homem que não frequenta mais a igreja local, né, o que ele diz para justificar a sua má frequência? Ele fala assim, bom, eu já estou lendo a Bíblia na minha casa. Note que ele está levantando um altar para justificar as suas más decisões. Meus irmãos, nem todo altar que você vai levantar na sua vida é da vontade de Deus. O jovem que diz que vai evangelizar a sua namorada lá fora, o homem que não está frequentando a igreja, mas diz, eu já leio a minha Bíblia na minha casa, já oro na minha casa, não preciso da igreja local. Nem todo altar que você pratica na sua vida é da vontade de Deus. E nós podemos ver que Jacó, ele tinha feito e levantado um altar em Siquém. Siquém, o local de desobediência, Siquém que representa o mundo, onde Jacó ele ficou prostrado. Olha só o que diz Gênesis capítulo 33, voltando um pouco para a história. Olha só o que diz os versículos 18 até o 20. Foi quando Jacó levantou esse altar que não agradava a Deus. Diz assim esse texto. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Aqui, meus irmãos, Jacó ele tentou justificar a sua má decisão. Eu vou ficar habitando em Siquém, só que eu vou levantar um altar aqui para Deus. Só que ele estava no local de desobediência. Deus não queria que ele estivesse em Siquém e Deus não pediu para que ele fosse para Siquém. Deus ele queria que Jacó fosse para Betel com a sua família. Então, nem todo altar que você levanta na sua vida é da vontade de Deus. Depois disso, nós vamos ver que Jacó, ele obedeceu a Deus nessa restauração da sua vida, quando ele saiu do mundo e voltou para o centro da vontade de Deus, quando ele foi ali para Betel. Olha só agora o que diz o versículo 7 do capítulo 35. Fala assim, e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Aqui sim, meus irmãos, Jacó estava aqui fazendo a vontade de Deus. Ele levantou um altar e chamou El-Betel. Ele não estava valorizando Betel, ele estava valorizando o Deus que habita em Betel. Betel significa isso, a casa de Deus. E ele chamou aquele altar de El. El significa Deus. Deus, e aqui está a casa de Deus. Ele estava valorizando a Deus e não simplesmente Betel. Mas ele estava levantando aqui agora um altar que agradava a Deus. Note que nós podemos fazer altares para pecar. Nós podemos fazer altares que não agradam a Deus. Você será, meu irmão, meu amigo, será que você não está levantando algum altar na sua vida que serve para pecar,
que serve para você justificar as suas más decisões, suas más escolhas na sua vida, nós podemos lembrar da vida de Caim e Abel. 2 altares foram levantados ali. Caim levantou um altar que não agradou a Deus. Abel, por sua vez, levantou um altar que agradou a Deus. Note que nem toda ação religiosa ela é do agrado de Deus. Mas note se você está no local de desobediência ou no local de obediência. Note se você está em Siquém ou se você está em Betel. Meu irmão, neste capítulo, no capítulo 35, você talvez que esteja afastado do evangelho, esse é um capítulo de restauração. Um capítulo que Deus chama Jacó para sair de Siquém e subir para Betel, o local de obediência. E aqui nós vimos, Deus chama para a restauração, vimos também que toda a restauração ela vai exigir um preço, teve que ser tirado do coração de Jacó vários ídolos que ele tinha posto ali no seu coração, e também vimos aqui que você deve tomar cuidado com os altares que você levanta na sua vida. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que nós passamos aqui. Obrigado pela sua palavra, por Gênesis capítulo 35, pelas lições preciosas que nós podemos retirar daqui. Que o Senhor esteja aplicando sua palavra em nossos corações, abençoando a todos que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus então esteja abençoando a cada um de vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossas próximas lives.